acompanha as redes sociais aqui do Jornal Estafeta. Estamos começando mais o Estafeta Entrevista e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para esse dia, que hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E para conversar um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos a doutora Francesca Schima para conversar um pouco com a gente. Seja bem-vinda, doutora Francesca. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, hoje, como eu já comentei para vocês, nós lembramos essa data que é de combate ao câncer, que é uma doença que tem afligido muitas pessoas no mundo. Doutora Francesca, qual a importância de lembrarmos, de termos essa data para lembrarmos do combate a essa doença? É que o câncer é uma doença extremamente incidente e prevalente e já até ultrapassou os casos de morte por doença cardiovascular. Tá? Então, é uma doença realmente muito grave e que precisa ser combatida no início para a gente ter sucesso, porque ele é uma doença, o câncer é como um parasita que se instala no teu organismo e vai te consumindo, ele vive daquilo que tu vive. Então, como antigamente as pessoas não tinham muito conhecimento, não davam muita bola, ou não se fazia tanto diagnóstico, foi criada essa data aleatoriamente, tá? Porque nesse dia, então, a mídia fala mais sobre isso, né? Existem entrevistas como a nossa, e aí as pessoas acabam se antenando, né? Mas agora a gente já tem, assim, coisas mais mensais, né? Que nem o Outubro Rosa, que nem o Novembro Azul, o Dezembro Amarelo, que é o câncer de pele, né? Então a gente vai fazendo isso para lembrar, porque realmente é uma doença muito incidente e mortal se não for tratada. Certo. Conta pra gente um pouco como que pode surgir essa doença, como que a pessoa descobre, vamos assim dizer, que tem essa doença presente no corpo dela? É que assim, ó, existem basicamente dois tipos de formação de um tumor, tá? Seja ele benigno ou maligno. Ou ele é genético, você tem um erro genético no momento em que você nasce ou durante a sua vida, existe alguma coisa que faz com que haja um erro genético. E nesse erro, aquela célula que vai resultar desse erro, ela sai defeituosa, tá? E quando ela se replica, porque todas as nossas células se replicam, né? E quando ela se replica de forma desordenada, formando um tumor. Tumor é tudo que cresce, né? Rapidamente, forma um nódulo, vamos dizer assim, uma massa. Tá? E aí é que você vai ver se é benigno ou maligno. É benigno quando ele não invade estruturas e não causa a morte do hospedeiro. E ele é maligno quando ele invade as estruturas, se alimenta do hospedeiro e causa a morte do hospedeiro. Perfeito. A senhora falou sobre a genética, que é um fator que acaba influenciando. A pessoa que tem casos na sua família, a mãe, o pai, avós, enfim, esse é um ponto que ela deve se preocupar e já buscar se prevenir com antecedência? Sim, olha só, genética não é a mesma coisa que hereditariedade, tá? Você pode herdar genes, você herda genes, 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Eles também herdaram 50% do pai deles e da mãe. Então você tem gene de avô, bisavô, tá? Então não é hereditário. Hereditário é quando passa obrigatoriamente de uma geração para outra. Genética quando existe um erro genético naquele perfil que gerou aquela criança, tá? Então da genética, eu sempre digo assim, da genética ninguém escapa. Por quê? Porque às vezes uma pessoa tem câncer de intestino, faz todo o tratamento do câncer de intestino e daí a 5 anos ele faz outro. Aí faz na próstata, tá? Hoje em dia a gente já sabe que o gene errado é o mesmo. De próstata, de mama, de intestino, que é o P53, tá? Então essas pessoas vão ter mais tendência do que outras de fazer um novo tumor, tá? E o câncer adquirido, na realidade não é que ele é adquirido, a gente diz adquirido porque foi um fator externo que propiciou a mutação. Como, por exemplo, uma exposição demasiada ao sol no horário do raio infravermelho,
que aí tu queima a tua célula, e aí quando a tua célula vai se refazer, ela se refaz de uma forma errada, porque quanto maior a queimadura, maior depois, né, a regeneração. Né? Então tem alguns tipos, né, exposição à radiação, exposição a produtos químicos, principalmente os cigarros e as bebidas alcoólicas. Então nós temos alguns casos que são adquiridos, mas o mecanismo é o mesmo, é um erro na reprodução celular que faz com que essa célula cresça e se reproduza desordenadamente. Certo. O Instituto do Câncer, ele divulgou uma pesquisa referente ao ano de 2020 sobre os principais tipos de câncer presentes no Brasil, que ele elencou como o câncer de mama feminina, o de cólon e reto, o câncer de colo de útero e também de traqueia, brônquios e pulmão. O que leva, que fator, de certa forma, influencia para que o brasileiro possa desenvolver esses principais tipos de câncer? O mau hábito. Infelizmente, é o mau hábito. Olha só, o câncer de mama, tá, é o mais genético de todos, tá? Mas ele está muito associado, tá, à obesidade e ao tipo de alimentação que a pessoa tem, alimentação mais gordurosa, tá? Claro, existem pessoas magérrimas que têm câncer de mama, mas a gente está falando de um modo em geral, tá? Aonde tem mais câncer de mama é onde as mulheres femininas, é onde as mulheres são mais bem nutridas, tá? Se alimentam melhor, e principalmente os fast foods, tá? Então, os países mais industrializados, que tem mais essa correria. E também a gente não pode esquecer que as mulheres, elas estão fumando muito mais e bebendo muito mais do que antes, tá? Então, além dos fatores genéticos, existem os fatores externos que fazem com que tu tenha uma mutação celular. Aonde ela vai ser, a gente não sabe, mas os lugares mais comuns são mamas. E também a gente tem o uso de alguns hormônios, porque hoje em dia a mulher entra na menopausa, ela não quer mais se tornar uma velha, então ela repõe hormônios. Isso não quer dizer que a reposição hormonal é proibitiva, isso simplesmente quer dizer que ela deve ser controlada, tá? O câncer de pulmão, por quê? Por causa do fumo, 90%. Nós temos casos de câncer de pulmão em pacientes jovens, não fumantes, mas eles são raros. Tá? Os mais comuns é por causa do fumo. Tá? Cabeça e pescoço, traqueia, né? Cabeça e pescoço é fumo e álcool. 99% das vezes. E o 1% sobra com HPV, tá? Que é o mesmo caso, HPV é o vírus do papiloma humano, tá? Que é sexualmente transmissível e altamente cancerígeno. É outro fator adquirido de fazer o câncer, que é também o grande responsável pelo câncer de colo uterino, tá? Então a gente não precisa entrar em detalhes e saber por que alguém tem HPV na boca, né? E na garganta, tá? Mas tem, e nós temos, porque hoje em dia quando tu faz uma biópsia, tu já vai, hoje em dia a gente já pode detectar na biópsia esses fatores, se nós temos a genética, se tem HPV, tá? Então na biópsia a gente já vê isso. Tá? E daí tu já planeja o tratamento em função disso. Então, hoje em dia, a gente já sabe quando um câncer de cabeça e pescoço é relacionado ao HPV ou não. O relacionado ao HPV, ele é mais difícil de tratar, né? Porque aí o erro genético é intracelular, tá? Não foi só adquirido pelo fumo e pelo álcool. Então, infelizmente, essa é a verdade. O câncer de pele, não melanoma, é o mais incidente de todos, disparado. Tá? Só que ninguém dá muita bola porque ele não mata, tá? Mas ele pode deformar uma pessoa, então ele é igualmente grave. E ele é adquirido também de maus hábitos, tá? De exposição maciça ao sol, uso de fator de proteção solar inadequado, horário inadequado, tempo inadequado, tá? E radiação, né? Tá? Então, olha, quase tudo é mau hábito, tá? A gente não quer aqui dizer que as pessoas, né, são... Mas é verdade, elas são, né? Elas não se cuidam, essa é a realidade, né?
os jovens, eu vou fazer um porre, porque não sei o quê, tu faz um porre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, enquanto tu é jovem não acontece nada, mas quando tu tiver 50 anos, tu vai ter câncer de garganta, tá? Porque não é assim de um dia para o outro, às vezes leva mais de 20 anos. E antes da gente falar um pouquinho sobre a prevenção, uma pergunta, esses também são os casos desses tipos de câncer, são os casos mais comuns aqui em Veranópolis ou como que é aqui na nossa cidade? Aqui a nossa cidade, colonização italiana, né, a gente tem maus hábitos, né, então aqui todo mundo bebe vinho desde cedo, aqui fumam, né, e a alimentação, massa, frango, né, gordura, tá, então a gente não foge muito à regra, tá, o mais comum aqui disparado é mama, é pulmão e é intestino. Alguma coisa de estômago, de pâncreas, tubo digestivo, mas dentro do tubo digestivo, o intestino. E a próstata, né? Os mais ligados ao GP53, que é o mais característico de mutação no nosso tipo, né, de colonização que a gente tem aqui. Também são os mais fáceis de diagnosticar e de fazer uma prevenção. Então, também é o que mais aparece, porque é o que tu mais diagnostica, tem isso também, tá? Que nem o câncer de colo de útero, ele se torna muito prevalente porque tu fazes o exame de Papa Nicolau. Porque ele é um tipo de câncer que, quando ele vai dar sintomas, tu já tá com ele há mais de 10 anos. Ele já, para ele sangrar, ele já destruiu o teu colo do útero. Ele não vai sangrar no estágio inicial. Então, tu só vai pegar ele, tu só vai saber que a mulher tem se fizer o exame de Papa Nicolau. Né, que é o preventivo, esse que se faz de graça no posto de saúde. Exame de mama também. Agora, se tu fizer um autoexame todos os meses, no momento que tu sentir uma bolinha, tu vai abrir o olho. Entendeu? Então, tudo depende da observação da pessoa, de procurar fazer o check-up anual, porque no exame anual, né, tu detecta muita coisa. Se tu faz um exame de sangue todos os anos, o dia que essa célula sanguínea subir, tu vai abrir o olho, aconteceu alguma coisa. Tá? Então, tudo depende também de diagnóstico, tá? Tem cânceres que seriam mais incidentes se tu diagnosticasse antes. Uma coisa interessante, aqui na nossa região, a gente tem muito câncer tireoide. Em pessoas jovens, tá? Mas só aparece se tu faz um exame. Tá? E daí tu faz um exame, daí dá uma alteraçãozinha, daí tu já faz uma eco, daí aparece um nódulozinho. Nós já fizemos diagnóstico aqui de câncer de tireoide com 0,4 centímetros. Porque tinha um nódulo não palpável, mas foi visto na ecografia. E daí a gente viu, a gente funcionou. Tá? Era câncer. Né? Então a pessoa está livre, tirou, não tem mais nada, né? Entendeu? Então tudo é diagnóstico precoce. Além do diagnóstico de fazer exames com regularidade, que tipo de hábitos a pessoa pode adquirir para prevenir que possa surgir um câncer mais à frente? Aqueles que a tua mãe disse quando está pequena: não fuma, não bebe, não vai no sol. Né? Então são, né? Não come porcaria. São hábitos de vida normais. Né? Que tudo que é excesso foge do normal. Vai te causar alguma coisa, pode não ser câncer, mas pode ser alguma outra doença. Né? No momento que tu perde o controle, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. Mas por que a bebida alcoólica? Se o meu vinho é puro, é só feito de uva, não tem aditivo químico, não causa câncer. Não, ele causa porque a uva, quando fermenta, forma álcool. E o álcool é um produto químico. E aí ele entra no teu organismo e ele descompensa a tua cadeia. Né? E daí ele faz com que tu aconteça algum erro genético. Por exemplo, se tu faz uma gastrite pelo álcool, para te melhorar, tu tem que regenerar a mucosa do estômago. E aí quando tu regenera, pode acontecer um erro genético, que tu esteja lá dormindo, esperando para isso acontecer. E aí tu faz um câncer de estômago. Tem? Então assim, maus hábitos devem ser corrigidos com bons hábitos. Não existe eu vou tomar tal remédio que vai prevenir. Não, tu pode comer brócolis que previne também.
tá? Tu pode comer uma laranja por dia, que é uma quantidade suficiente para carregar a vitamina D, que tu vai prevenir. Tu pode caminhar às 8h30 da manhã no sol até às 9h30, que tu vai receber vitamina D e também vai prevenir. Então, maus hábitos se corrige com bons hábitos. A pessoa que já foi diagnosticada com a doença, que tipo de suporte ela tem aqui na nossa cidade? Bom, assim, agora por causa da pandemia, a gente tem um setor de oncologia no hospital, tá? Mas ele está parado por motivos óbvios, tá? Então, no momento, a gente está encaminhando os pacientes. Pacientes clínicos, pacientes que dependem de via oral, que fazem tratamento, fazem aqui mesmo, não tem problema nenhum. O paciente que precisa atualmente fazer radioterapia, bom, isso sempre foi, porque a radioterapia é um aparelho que não tem como instalar em qualquer lugar, tá? Então ele sempre foi encaminhado ao Bento, ao Caxias, ou ao Porto Alegre, ao Passo Fundo, depende do convênio e da disponibilidade de cada um, tá? E o paciente SUS é atendido em Bento Gonçalves, porque também o SUS ele concentra as unidades de tratamento em cidades que abrangem mais de 600 mil habitantes. Então, mesmo que aqui tenha oncologista, Nova Prata tem oncologista, Guaporé tem oncologista, tá? SUS, eles não nos permitem fazer. Então, a gente sempre encaminha esses pacientes a bem. Aqui sobra para novos convênios, os particulares. E como eu te falei, atualmente a gente faz suporte clínico, interno, atende, tudo, nada mudou. Só a gente não realiza atualmente o tratamento quimioterápico aqui, porque o nosso hospital acabou se voltando todo para o atendimento do Covid, né? Graças a Deus com muito sucesso. Então a gente agora está fazendo isso, mas acredito que logo mais a gente vai retomar. Certo, então. Só para a gente finalizar, a senhora falou sobre a questão do tratamento. Explica para a gente, para os nossos espectadores, o porquê que o tratamento para o câncer ele acaba sendo tão agressivo. A gente percebe que as pessoas chegam a perder cabelo, elas emagrecem. O que faz com que o paciente ele sofra essas consequências? Porque para matar uma célula que cresce muito rapidamente, você precisa de um remédio forte, que atinja essa célula lá na divisão celular, tá? Só que o remédio, ele não sabe dizer o que é célula normal e o que é célula cancerosa. Então ele mata tudo que cresce rápido, tá? Por isso que cai o cabelo, porque o cabelo se renova todo dia. Por isso que tem enjoo, afta na boca, porque a mucosa oral se renova todo dia, tá? Então, isso é coisa que faz a quimioterapia, tá? A quimioterapia é meio passado já no tratamento do câncer. Hoje em dia, o tratamento do câncer é um tratamento individualizado, focado no alvo. Então, a gente praticamente usa, por exemplo, eu quase só uso droga alvo, tá? Que vai direto no alvo. Claro, é uma coisa mais cara, o SUS não tem, não é todo convênio que paga, mas no momento é o que eu consigo fazer, como eu te expliquei, porque o hospital está voltado para o outro lado. Então, essas coisas elas vão andando juntas. O tratamento do câncer é multidisciplinar. Você opera, às vezes é um tumor que precisa de uma cirurgia mais radical para extirpar todo ele. E não adianta você operar e deixar um pedaço. Ele vai crescer de novo, rapidamente. Então você tem que tirar tudo. Às vezes você tem que sacrificar uma parte de um órgão, porque ele já está começando a invadir aquele órgão, ou está muito perto. Então, para garantir, você tira aquilo. E aí acaba gerando uma sequela, por exemplo, uma infertilidade, um câncer de colo de útero que já está um pouco maior, que não dá para retirar só o colo, por exemplo. Então, às vezes, você acaba gerando uma infertilidade, né? Um câncer de mama, numa mama grande, é fácil fazer um setor, retirar o nódulo. Mas numa mama muito pequena, vai ficar tão feio aquilo e vai causar mais problema para o paciente, que vai ter que fazer, né, mais de uma plástica, às vezes tem que arrumar outra também, que é melhor retirar toda a mama e colocar uma prótese, tá? Então tudo depende também da onde o câncer está localizado. Aí você tem o tratamento complementar, a radioterapia, por exemplo. A radioterapia não é que é uma queimadura, né? Não vão me entender mal.
mas é o mesmo processo. É um processo de esterilização daquele campo aonde estava o tumor. Então a célula sadia continua lá. Você esteriliza o campo, mas aquelas células ao redor são sadias, elas vão tomar um pouquinho de radiação. Então vão acabar queimando. Então às vezes acontece que você faz uma radioterapia para um câncer de colo uterino e você faz uma infecção urinária. Então são sequelas do tratamento, mas são sequelas manejáveis, tá? Antigamente nós tínhamos aparelhos de radioterapia muito mais agressivos e que causavam sequelas definitivas, incontinência urinária no câncer da próstata, porque queimavam, entre aspas, não é queimadura, mas vamos falar como se fosse, tá? Entre aspas, então tu imagina que se tu queima esse teu tecido aqui, tu não vai conseguir fazer uma sutura nele, tá? Tu vai ter que tirar uma parte sã e depois tu vai ter que fechar aonde está são, senão ele vai abrir de novo. É mais ou menos a mesma coisa. E a quimioterapia, então, são drogas que hoje em dia não é que estão sendo abandonadas, mas muito, tá? Porque cada vez mais se está partindo para imunoterapia. Como o nosso alvo é o sistema imunológico, é aonde está chegando a alteração genética, é com base nessa alteração genética que a gente trata. Então, eu vou dar um exemplo. Existe vamos supor que isso aqui é o tumor. Vamos supor que isso aqui é o tumor, tá? E ele tem esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Isso aqui é uma espícula. A gente chama uma espícula, tá? Então, o nome dessa espícula aqui é PDL1. É ligante programado de morte celular, tá? Bom, isso aqui é o que gruda na célula, tá? Isso aqui vai encaixar aqui. Essa é a célula normal. Uma vez tu fazia químio, tá? Para ir comendo o tumor nas beiradas, mas tu não mexia no ligante. Então, mesmo que tu tivesse só uma parte do tumor, isso aqui já tivesse morrido, aqui continuava ligado. Hoje, a imunoterapia age aqui, ó. Então, a droga é um anti-PDL1. A droga chega e gruda aqui. E aí, aqui não liga. Então, tem muito menos efeitos colaterais. Mas tu vai ter alguns efeitos que ainda não conseguimos driblar, porque é uma ligação imunológica, é uma ligação no sistema de defesa. Então, às vezes, tu acaba tendo, por causa disso, uma inflamação no sistema de defesa. Tá? Então, tu está fazendo uma imunoterapia para câncer de pulmão e tu desenvolve uma tiroidite. Mas é muito menos, não cai cabelo, não dá vômito, tá? Então, assim, tudo tem prós e contras, tá? Mas a gente está caminhando para isso. E o tratamento é diferenciado, porque, que nem eu te falei, a gente faz já na biópsia esses testes. Saber se o receptor de PDL1 está ativado, no caso do câncer de mama, se o receptor de estrógeno está ativado, progesterona, HER2. E hoje nós temos uma droga para cada um deles. Então, você tem um câncer de mama que é HER2 positivo, você vai receber o Herceptin, que é a droga para isso. Ele vai lá e corta o receptor. Né? Você tem um tumor de pulmão que é PDL1, você usa o anti-PDL1. Doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos. Eu vou abrir um espaço para a senhora deixar o seu recado para os nossos leitores que acompanham e aí a gente segue. Bom, o meu recado é recado de mãe, tá? Então é assim, ó. Tem que fazer o que a mãe manda. Não pode beber, não pode, excessos, né? Não pode fumar. Fumar sempre é ruim, né? Pode ser gostoso acender um cigarro. O cigarro pode ser um companheiro, tá? Mas ele é um mau companheiro, tá? Ele vai te causar danos, né? Porque ele tem 4.800 substâncias tóxicas dentro dele. Inclusive veneno de rato, tá? Então as pessoas às vezes não se dão conta disso, ou dizem assim, não vai acontecer comigo. Mas vai, infelizmente vai, não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 20 anos, mas vai, tá? Então, maus hábitos se combatem com bons hábitos. Então o meu recado é recado de mãe e de tia chata.
É não beber, não fumar, não se expor ao sol sem protetor solar, não cometer excessos, evitar os fast food, os X, eles são gostosos, são maravilhosos. Quantas vezes a gente diz, ai, vontade de comer um X tudo, mas a gente não come, por quê? Porque a gente já está com idade, está com pré-diabetes, o Thomas é cardiopata, então a gente se priva dessas coisas para ter vida, tá? Porque é muito pior ter que fazer o tratamento depois e muito mais caro. Novamente, muito obrigada. E para você que acompanha as redes sociais do Jornal Estafeta, fique sempre ligado e até a próxima edição do Estafeta Entrevista. Até!